O Ritual, lançado este ano, além de entregar um produto que parece ter vergonha de avançar na temática da possessão e do exorcismo, ainda mentiu descaradamente para conseguir audiência. No final, ficou ali como um desses filmes padrão de terror que costumamos ver por aí. Mas antes de falar mais sobre o Ritual, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aquela curtida marota e ativar o sininho para receber notificação sempre que houver conteúdo novo. E também para avisar ao YouTube que este vídeo pode ser importante para outras pessoas. Primeiro de tudo, é importante que você não confunda este Ritual, dirigido por David Middle, com outros dois longas, também lançados neste século XXI. O primeiro deles é de 2011, estrelado por Anthony Hopkins, que tem direção de Michael Armstrong. O segundo, de 2017, tem a direção de David Bruckner. Mas vamos lá à trama deste filme de 2025. A narrativa gira em torno dos padres Theophilus Risker, interpretado por Al Pacino, e Joseph Steiger, vivido por Danny Stevens. Eles precisam trabalhar juntos para salvar a jovem chamada Emma Schmidt, papel de Abigail Cohen, de uma suposta possessão demoníaca. A história é inspirada no caso de Anna Eklund, um dos mais bem documentados da história da Igreja Católica. Anna Eklund, que é o pseudônimo para a Emma Schmidt, exatamente, foi uma mulher estadunidense supostamente possuída por 5 demônios. Seu ritual de exorcismo principal durou de 18 de agosto a 23 de dezembro de 1928 em Earling, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Já existe inclusive um longa de 2016 que se chama O Exorcismo de Anna Eklund, que retrata essa história. Pois bem, nos trailers, a produção de O Ritual o vende como um filme sobre a história que inspirou O Exorcista, de 1973, dirigido por William Friedkin. E, gente, isso não é verdade, tá? O longa-metragem de 1973 é inspirado no romance de William Peter Blatt, que assina o roteiro, inclusive. E a obra de Blatt, por sua vez, é inspirada no caso real de Ronald Doe, também nome fictício de um garoto de 13 anos que, em 1949, passou por mais de 20 rituais de exorcismo nos Estados Unidos. O que podemos dizer realmente é que a caracterização dos padres Theophilus Risker e Joseph Steiger serviram de inspiração para os padres Lancaster Mary e Damien Carras, personagens do longa de 1973, protagonizado por Linda Blair no papel da possuída Regan McNeil. Mas não a história em si é inspirada, viu? Voltando agora para o longa de 2025, o Ritual poderia ser bem mais do que prega se estivesse preocupado mais em produzir seu material do que investir em uma propaganda, digamos, furada. Com um elenco talentoso e um roteiro que parece ser acima da média, mas sugere mais do que efetua algo de fato. Historicamente, o exorcismo é um rito para expulsar espíritos malignos ou demônios de uma pessoa. Ou seja, uma prática de intervenção espiritual em momentos de crise. Mas, com a psiquiatria moderna, muitos comportamentos e experiências foram reinterpretados como manifestações clínicas de transtornos mentais, como é a esquizofrenia, transtornos de personalidade ou até mesmo fobias. E aqui em O Ritual, esse é o mote para recontar a história de Emma Schmidt, que aqui fica com o nome real mesmo. A fé inabalável de Theophilus Risker se confronta diretamente e fortemente com a convicção científica de Joseph Steiger. Eu sei que com tantos filmes de terror sendo lançados ultimamente, não é fácil produzir algo diferente. Mas quando você se dispõe e tem em mãos uma boa ideia, você precisa usá-la de fato e não deixá-la à mercê de um roteiro de pouca consistência e que tem medo de dar aquele passo à frente. A trilha sonora, assinada por Jason Lazarus e Joseph Trapanese, é boa. É um dos diferenciais do longa e muitas vezes salva as cenas. Porque diferente da trilha sonora, a fotografia peca mais do que os personagens deste longa. Por muitas vezes escura demais, ela dificulta a experiência
e parece esconder questões gráficas de O Ritual. O design de som traz um bom complemento para a atmosfera, com ruídos típicos tensos, bem como o gênero pede, principalmente nas sessões de exorcismo. O trabalho de som, ajuda bastante. Graças a ele, o clima de horror e tensões psicológicas ficam melhor retratadas. Me incomoda a direção de arte, viu? Porque ela ajuda pouco na reconstrução do ano de 1928. Quando estamos dentro do convento, onde a maioria da história se passa, o cenário parece ser o mesmo, para qualquer época. No longa, após diversos eventos perturbadores, a família de Emma a envia para um convento aos cuidados do padre Theophilus Riesiger, um exorcista experiente da Ordem dos Capuchinhos. Lá, acompanhado do padre Joseph Steiger, um sacerdote mais jovem que, devido a um recente trauma familiar, é cético em relação à existência de possessões demoníacas, ele tenta curar a garota. Emma, por sua vez, começa a colocar em xeque as convicções de Steiger e a capacidade de reação de Riesiger. E aqui eu quero destacar a atuação de Abigail Cohen, que tenta ao máximo, com o material que dispõe, entregar uma atuação decente. E ela consegue bem, ao alterar sua personalidade com um olhar diferente ou até um sorrisinho ali de canto de boca. Diferente dela, Al Pacino, por exemplo, parece excessivamente cansado como o padre Riesiger. E claro que temos que considerar que, na vida real, quando fez esse exorcismo de Emma Schmidt, Theophilus Riesiger não era mais um jovem adulto. Mesmo assim, me parece que Al Pacino estava ali inseguro em um território que não conhecia muito. Para O Ritual, um 5 de 10. Sobre a direção, gente, há um elogio a se fazer, tá? A tentativa de ser menos gráfico e mais documental do diretor David Miller. Ele consegue em parte, mas cambaleia, como já falei aqui nessa crítica, a não dar um passo a mais. Inclusive na reta final, quando abraçam mais do mesmo, em cenas que encontramos, em qualquer longa do estilo. Poucos filmes, desde O Exorcista, conseguiram entregar uma história de possessão que estivesse acima da média. E já se vão, pessoal, 52 anos. Mas faz como de praxe. Confere e me diz o que você achou. Vai que você consegue aí se assustar mais do que eu, hein? Emma? Emma, you're most